Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e estamos meditando na primeira carta aos Coríntios. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Só fazendo um convite a você que tem nos ouvido. A partir da próxima semana, nas terças-feiras à noite, nós voltaremos com o nosso Palavras de Vida. São vídeos disponibilizados através do nosso canal no YouTube. Para quem não se inscreveu em nosso canal, entra lá, Ministério Vida CWB. O CWB é a sigla de Curitiba, tá? Só para dizer que nós somos de Curitiba. Então, o nome do nosso canal é Ministério Vida CWB. E você pode acompanhar, nós ficamos ao vivo ali no chat, falando com os irmãos, respondendo alguma pergunta, algum questionamento que tenha. Mas nós voltaremos, então, na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, e nós alinhamos o estudo que nós temos na terça-feira com os devocionais. Então, nós vamos falar das cartas do Novo Testamento. Vamos trazer o panorama de cada carta na terça-feira. Aqui nós meditamos capítulo a capítulo e cada terça-feira nós faremos um panorama das cartas do Novo Testamento. Na próxima terça nós veremos Romanos. Para quem não ouviu os áudios, nós já temos todos os áudios de Romanos. Se você não acompanhou, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube e entre em playlists que fica mais fácil para você achar. Você vai encontrar lá, tá lá, Minutos de Vida, Carta aos Romanos. Aí você vai poder ver todos os áudios da Carta aos Romanos, capítulo a capítulo. Que na próxima terça nós faremos um panorama da Carta aos Romanos. E daí na outra terça faremos de 1 Coríntios, depois de 2 Coríntios, enfim. Vamos seguindo assim até o final do ano. Aqui nos devocionais em áudio nós vamos meditando capítulo a capítulo e na terça-feira à noite nós faremos o panorama de cada carta do Novo Testamento. Então hoje estamos em 1 Coríntios, no capítulo 3. Eu aconselho você a sempre ler o capítulo antes de ouvir o áudio e deixar a sua Bíblia aberta para você conseguir acompanhar os versículos que nós vamos citando aqui. Para quem acompanha pelo YouTube, às vezes fica um pouquinho mais fácil que tem os versículos aparecendo durante o vídeo, mas para quem acompanha só pelos áudios, né, seja no WhatsApp ou no Telegram, aí eu aconselho você a ter sempre tua Bíblia aberta para ir acompanhando os versículos. Então, esse capítulo 3, nós já vimos que o apóstolo Paulo começou a carta falando, primeiro, é interessante, né, no capítulo 1, logo no comecinho ele exalta a igreja, né, falando que eles tinham recebido palavras de conhecimento, eles tinham a palavra, eles tinham todos os dons, mas aí ele vem puxando a orelha deles, né? Logo depois dizendo, mas eu fiquei sabendo por alguns irmãos da casa de Chloe que existe divisões entre vocês. E aí hoje ele fala especificamente o quanto isso é carnal e mundano. Eu quero ler com você aqui os versículos, eu vou ler do versículo 1 até o 4. Fala assim: Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Mas olha que interessante, né? Eles tinham um posicionamento que infelizmente nós vemos muito nos dias de hoje. Naquela época eles diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Hoje são denominações, né? As placas denominacionais. Eu sou de tal denominação. E parece que aquilo ali o torna uma pessoa melhor do que os outros. Amados, nós somos o corpo de Cristo. Não pode haver divisão entre nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui.
Se ainda há divisão entre vocês, então vocês não estão sendo carnais e mundanos? Ele fala divisão e inveja. Então vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Que o Senhor nos ajude e nos ensine a viver em comunhão como corpo de Cristo. Sabemos que temos vivido tempos bem difíceis, em que a apostasia tem aumentado, as heresias, os falsos mestres, falsos profetas têm se multiplicado, e pela palavra nós podemos compreender claramente que no final dos tempos isso aconteceria. Nós veremos isso quando lermos algumas escrituras. Aqui dentro das cartas nós temos várias escrituras escatológicas. Quando nós vermos 2 Pedro, a carta de Judas, nós veremos claramente. Quando lermos ali 1ª, 2ª Tessalonicenses, veremos claramente que nos últimos tempos seria um momento difícil para a igreja, né? Seria um momento bem difícil, porque existiria apostasia, existiria falta de amor, existiria um aumento, uma multiplicação dos ensinos falsos. Mas, amados, nós precisamos deixar esse tipo de ensinamento, sim, nós precisamos nos afastar disso, mas não criar o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, inveja e divisão, né? Nós precisamos aprender a viver como corpo de Cristo, mesmo que nós congreguemos em denominações diferentes, mesmo que nós tenhamos alguns posicionamentos diferentes, por exemplo, posicionamentos escatológicos, né? Tem muitas pessoas que têm posicionamentos escatológicos diferentes do que nós aqui do Ministério Vida compreendemos. Não é por causa disso que nós não vamos viver em comunhão com esses irmãos. Alguns irmãos dizem, nós passaremos pela grande tribulação. E nós acreditamos aqui no Ministério Vida que a igreja não passará pela grande tribulação. Em algum momento eu trarei um estudo bem específico sobre Apocalipse, sobre escatologia. Mas por causa disso eu vou viver em contenda com um irmão que acredita que vai passar pela grande tribulação? É uma visão escatológica que ele tem um entendimento. Nós temos outro. Precisamos aprender a viver, amados, em comunhão. É aquilo que eu sempre digo. Aquilo que não ofende o evangelho, nós precisamos aprender a viver em comunhão. O que ofende, está contrário ao evangelho, práticas pecaminosas, por exemplo, aceitação de coisas que estão completamente contrárias à palavra de Deus. Aí sim, aí nós precisamos nos afastar. Aí a gente não vai ter comunhão mesmo com isso, com esse tipo de ensinamento errado. Mas, se nós sabemos que somos irmãos em Cristo, tem o fulano que está na denominação A, o ciclano que está na denominação B, eles não vão nem se conversar só porque eles estão em denominações diferentes? Não, né, amados? Nós precisamos aprender a viver em comunhão, e o apóstolo Paulo, ele é rígido com isso, ele é bem enfático com isso, de dizer que as pessoas que vivem, que causam divisão, que alimentam essa divisão, eles são carnais. E aí ele diz assim, eu não pude falar a vocês como espirituais, e ainda não posso, porque se ainda existe inveja e divisão entre vocês, então vocês continuam sendo carnais. E aí nós precisamos compreender todas essas escrituras aqui. Aí ele continua, e aí ele vai dizer assim, olha, aqui é um que planta, um que rega, mas quem efetua o crescimento, quem faz tudo é Deus. Deus usa as pessoas, mas a glória é de Deus. E aí ele vai dizer assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, ali no versículo 10, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. E aí ele vai falar, olha, o alicerce já foi colocado. O alicerce é Cristo Jesus. Agora, como que nós temos construído? Como que vocês aí em Corinto têm construído em cima desse alicerce? E aí ele vai falar, existem aqueles que usam ouro, prata, pedras preciosas, mas tem aqueles que usam madeira, feno ou palha. E ele ainda diz, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Aqui, quando nós fazemos a parte de estudo de escatologia, nós compreendemos que esse o dia aqui está se tratando
quando nós estaremos diante de Deus no tribunal, diante de Jesus Cristo, no tribunal de Cristo. Opa, desculpa, tô falando muito rápido, né? Mas continuando aqui. Essas escrituras nos remetem quando nós estaremos diante de Cristo Jesus, no tribunal de Cristo. E sabemos que o tribunal de Cristo não é um julgamento para a salvação. Só os salvos estarão diante do tribunal de Cristo, não é o trono de juízo. Aqui é o tribunal de Cristo para recompensas. E nós podemos compreender isso nos versículos 14 e 15, que fala assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, não vai perder a salvação, porque ele já está salvo. Então, aqui são escrituras que nos remetem à parte escatológica do tribunal de Cristo. Quando, depois que nós formos arrebatados, nós estaremos diante de Cristo Jesus no tribunal de Cristo. E aquilo que nós fizemos vai ser provado. Será que nós construímos usando ouro, prata, pedras preciosas que não são queimadas? Ou será que nós construímos usando madeira, feno ou palha? Então ele está dizendo, por exemplo, essas pessoas aqui que estavam agindo de forma carnal, com certeza eles estavam usando o quê? Madeira, feno ou palha. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja. Construam usando prata, ouro, pedras preciosas. Não vivam debaixo da sabedoria desse mundo que causa inveja, que causa divisão, porque assim vocês estão sendo carnais, crianças em Cristo. E aí do versículo 16 em diante ele vai falar um pouquinho sobre nós sermos o santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. E ele faz algumas declarações extraordinárias sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Esse eu quero ler com você, que está escrito ali no versículo 18. Eu vou ler do versículo 18 até o final, até o versículo 23. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Ele conclui o capítulo dizendo para que eles não se gloriassem em homens. Amados, nós não podemos nos gloriar em homens, em placas de igreja, nós precisamos nos gloriar em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós não sejamos crentes carnais, para que nós não tenhamos o nosso coração mergulhado na inveja, no egoísmo, no orgulho que causam divisão, que nós não tenhamos o nosso coração e a nossa mente mergulhados e pautados na sabedoria desse mundo, Pai. Nos ajuda a nos rendermos ao Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, nos ajuda a termos comunhão uns com os outros, nos ajuda a termos discernimento que vem do Teu Espírito, que nós possamos discernir os falsos ensinos e que nós possamos discernir o que são apenas diferenças que não ofendem o Evangelho, que não ofendem a Tua Palavra, para que nós possamos viver em comunhão como o corpo de Cristo. Pai, nos ensina e nos ajuda. Nós não queremos viver em divisão, não queremos alimentar a inveja, o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Não queremos nos gloriar em homens, Pai. Não, Senhor. Nós queremos nos gloriar em Ti, na Tua obra, na suficiência que há em Cristo Jesus. Nos ajuda a vivermos assim, Pai.
como igreja, como corpo de Cristo que somos, como santuário do Senhor que nós somos, porque o Senhor habita em nós, que nós possamos viver em comunhão. Nos ajuda a vivermos em comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.